Estamos diante de uma bisneta do Dr. João Dani. Sim, o loteador de Santa Rosa. Lila, advogada. Lila Dani Pita Pinheiro. Conte para nós essa árvore genealógica que faz de você uma parente de sangue do colonizador de Santa Rosa. É verdade, Jairo. Meu bisavô, João Pedro de Abreu Dani, veio a Santa Rosa em 1913, 14, como diretor da colônia de terras, né, para colonizar a região. Ele era engenheiro, formado em Porto Alegre, na capital, nasceu em Charqueadas, em 1888, na fazenda da família, e foi a Porto Alegre estudar. E casou-se com Lila Martins Dani. Meu nome, então, é em homenagem à minha bisavó, esposa do João de Abreu Dani, e ele veio a Santa Rosa casado com uma filha, a Maria Amália, que hoje já é falecida. E aqui em Santa Rosa ele teve mais 2 filhos, o meu avô, que também é João Alberto Martins Dani, que foi o primeiro filho de Santa Rosa a se formar em medicina, neurologista, e a tia Ana Júlia, que era então os 3 irmãos, os 3 filhos do João de Abreu Dani e da Lila Martins Dani. Isso em 1914, 13, aproximadamente estas datas. E foi embora daqui de Santa Rosa em 1931, então ele ficou responsável pela colonização de 1916 a 1930. Ficou sob o comando dele esta área aqui de terras, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vim a Santa Rosa foi a serviço em 1992, se eu não me engano, e fui visitar o prédio que hoje, não sei se ainda é, mas era, da Secretaria da Agricultura, perto do Pórtico da Xuxa, aquela casa de madeira, né, antiga. E ali foi a residência dos meus bisavós. Eles residiam ali, né, junto com era o prédio da Comissão de Terras, né? E eu não sei se ainda existe, mas eu recordo que quando eu fui lá a primeira vez, tinha um mapa de Santa Rosa com as distribuições das colônias, com a letra dele ainda, né, com a assinatura dele, né? Se permite, a casa, pelo menos até neste julho de 2021, ela existe. É uma casa de madeira, tá? Com subsolo, e hoje é ocupada por um departamento estadual, também vinculado à área da agricultura. Da agricultura. Lila, o que o teu avô, certo? O que a tua mãe contavam sobre o nosso Dr. João Dani? As pessoas conhecem mais por Dr. João Dani, que é nome de rua, né? Dr. João Dani. Como é que era o jeito dele? Como é que ele se relacionava com as pessoas? Como era o Dr. João Dani, nas suas As peculiaridades? histórias de família e o que a gente herda, porque a gente herda tudo dos nossos antepassados, né? Era uma pessoa muito cordata, muito educado, nas palavras de antigamente, um gentleman, né? Era um homem fino, né? Muito inteligente e um homem com um poder de composição muito grande. Ele tinha essa característica, né? Sempre contam que quando tinha alguma situação muito conturbada, o João Dani era chamado para colocar as coisas em calma. Era ponderado. Era muito ponderado, né?
E isso eu recordo dos diálogos das minhas tias-avós, né. O meu avô, João Dani, filho dele, infelizmente, quando eu nasci, em 72, ele teve um acidente vascular cerebral 3 meses após o meu nascimento, e ele, na época, ele era um dos poucos médicos que faziam aquela cirurgia naquele determinado tronco cerebral. Então ele pediu para o doutor Paglioli que não operassem ele, porque ele iria ficar vegetativo. Então o filho do João Dani faleceu com 52 anos de idade, muito novo, né. Era um médico renomado da neurocirurgia na época, né, e que faleceu precocemente. E as irmãs do meu avô, filhas do João Dani, foi a tia Bia, que casou com um Bard, também aqui desta região, né, e a tia Julinha, Ana Júlia, que casou com um Mickelberg, e moraram a vida inteira em Porto Alegre, né. Eu recordo que na casa em que, quando eles foram embora daqui, o meu bisavô era muito bom. Então eu lembro de uma história contada pela família, que a minha bisavó Lila venderam uma determinada área de terras, não me recordo quanto que era, e ela escondeu do meu bisavô as patacas de ouro num saquinho de couro dentro da saia, porque se ele soubesse que aquelas medalhas de ouro, as moedas, estavam com ela, ele teria dado para quem tivesse necessidade. Então, quando chegaram em Porto Alegre para comprar um terreno, para construir a casa da família, ela escolheu um terreno no bairro mais nobre até hoje, que é o Moinhos de Vento, e ele disse para ela: Lila, tu estás louca, eu não tenho dinheiro para comprar este terreno. E ela disse: louco estás tu, porque aqui está, e tirou aquele saquinho com as moedas de ouro e derrubou em cima da mesa da sala de jantar, e estava muito mais do que o valor de um terreno. Então eu lembro dessas histórias assim contadas, né, que é um orgulho para nós, né. Claro. Doutor João Dani é um orgulho da Santa Rosa nonagenária. Consta que o doutor João Dani era sócio proprietário da Companhia Dani Conceição. Sim. O que era essa empresa? A empresa Dani Conceição eram de 2 irmãos. Era do meu bisavô, João Dani, e do Frederico, que eram 2 irmãos engenheiros. Fundaram a Dani Conceição, que foi a empresa responsável por muitas obras, né, no estado. Tanto que depois que o meu bisavô foi embora de Santa Rosa, continuou trabalhando na área, né, e faleceu, se não me falha a memória, em 1957, em Porto Alegre. E a Dani Conceição, ela foi, eu não sei especificamente todos os detalhes, mas a SLC, que é Schneider, Logman e Conceição, teve também a participação do meu bisavô em função de ser sócio, né, da empresa Dani Conceição. Muito bem. Então, você acabou de resgatar também o ano da morte do nosso colonizador. 1957. 1957. Ontem, quando eu conversei com a minha mãe para saber alguns detalhes, né, desta história, aí ela me disse que ele faleceu em 8 de janeiro de 1957. A idade? Não sei, ele era de 1900, não sei, Jairo, a idade, 1888 ele nasceu, então com 1957, né, ele era 69 anos. 69, por aí mais ou menos. O Lila Dani Pita Pinheiro, só para lembrar de novo, o doutor João Dani e a dona Lila tiveram 3 filhos. 3 filhos, João Alberto, Maria Amália e Ana Júlia. Todos de saudosa memória? Todos, infelizmente, de saudosa memória. Muito bem. A tua mãe, então, é filha? Do João Alberto, que é filho do João de Abreu, Dani. Lila, então da árvore genealógica a partir do Dr. João Dani,
os filhos de Dr. João Dani, todos falecidos. Todos falecidos. Do teu saudoso avô, João, João Alberto Martins Dani. quantos filhos, só para lembrar de novo? Teve 5 filhos e um está falecido. Um falecido. A tua mãe hoje está com quantos anos e residindo aonde? A mãe está com 73 anos e reside em Porto Alegre. Os últimos Dani foram embora em que período? Junto com o pai? Sim. O meu bisavô, na realidade, foi embora de Santa Rosa para dar uma melhor condição de estudo para os filhos. E naquele tempo iam para a capital, né? Então eles foram embora de Santa Rosa em 1931. E o meu avô, então, estudou, as minhas tias avós também estudaram em Porto Alegre, e depois desta data, de 1931 até 1997, ninguém mais da família Dani tinha retornado à região de Santa Rosa. E eu, em 1997, vim morar em Santo Cristo. Então, depois de tanto tempo, 63 anos, retorna para a região uma descendente do João Dani. Você veio motivada pelo quê? Você nasceu em Porto Alegre, viveu a tua juventude, infância Tudo em Porto Alegre. E veio trabalhar em Santo Cristo, aqui ao Santo lado de Cristo, Santa Rosa, motivada pelo quê? Na época eu casei e o meu ex-marido era veterinário, e aí ele foi designado para Cotri Rosa, Santo Cristo. Então nós tínhamos que morar lá. Foi por essa razão que eu retornei à região. Muito bem. Você hoje está em Horizontina? Sim. Você trabalhou em Santa Rosa também? Trabalhei, fui coordenadora do PROCON, escritório em Santa Rosa. Mas o que era para ser uma vinda passageira, está virando permanência definitiva? Como é que tu explica isso? Eu acho que tem que ter alguma coisa muito forte, uma ligação, porque eu sou Lila em função da minha bisavó, esposa do João de Abreu Dani, né? E quando eu me divorciei, os meus pais queriam que eu retornasse a Porto Alegre, porque não tinha por que ficar aqui, né? A família toda mora lá, não tem motivo, né? Mas eu não consigo ir embora, Jairo. Eu adoro essa região e parece que tem alguma coisa muito forte que faz com que eu queira ficar e sou muito feliz aqui na região, né? Então, acho que deve ter alguma explicação espiritual, né? Diz que a gente não cai em nenhum lugar e nada acontece por acaso, né? Muito linda a tua colocação. É uma descendente, né, do sangue do colonizador, Dr. João Dani. Lila Dani Pita Pinheiro. Quantos bisnetos teve ou ainda tem esta árvore genealógica do Dr. João Dani? O meu bisavô tem 10 bisnetos, todos vivos. E residem? Em Porto Alegre. Só eu aqui. 9 em Porto Alegre? 9 em Porto Alegre e eu aqui na região. Interessante. Conclua para nós aí, lembrando outros aspectos da figura histórica do Dr. João Dani. Eu lembro também da avó Bia, que era a filha mais velha, contar que ela recorda que uma certa vez tiveram que ir nas ruínas de São Miguel visitar, mas que não era um passeio, e sim que ele foi chamado porque as ruínas estavam, a igreja, né, a capela, estava se deteriorando, caindo, e se não fizessem alguma coisa com o campanário, né, o campanário cairia. Então, como ele era o responsável pela região, o engenheiro responsável, chamaram ele para que solucionassem o que estava acontecendo. E se é mito ou não é, a gente não sabe todos esses detalhes, né? Mas diz que um dos motivos que ele chegou lá e verificou que ia cair o campanário da igreja era que estava tomado por um formigueiro. Então ele teve que fazer toda uma reconstrução, né? E na história conta isso, né? De que ele foi chamado lá também em São Miguel para que aquilo não viesse efetivamente a
terminar como ruína mesmo, né? Então eu lembro dessas histórias. A minha outra tia, a avó Dinda, como eu chamava, que é a Ana Júlia, contava que ela via a minha bisavó Lila fazer os partos das índias no rio Pessegueirinho, e que dali as índias saíam vestidas com sacos de estopa costuradas por ela à mão. Ela era parteira, então, a minha bisavó, né, na realidade. Lembro também de contarem da estátua Santa Rosa de Lima, do colégio, né, que teria sido por um grupo de mulheres da cidade, da elite, né, não me lembro quem era, mas dentre elas estava a minha bisavó, que mandaram vir esta estátua de Santa Rosa de Lima para que parassem as chuvas, que eram umas tormentas muito grandes em Santa Rosa. Então, com a bênção de Santa Rosa de Lima, as chuvas acalmaram. Então, são histórias que eu cresci ouvindo, né? E hoje ainda existe em Porto Alegre, na casa que foi do meu bisavô, um pé de manga com a semente que ele levou daqui de Santa Rosa, que é a manga rosa, que não se vê essa espécie, né, em outros lugares. Então, eu cresci vendo este pé de manga e hoje eu moro na região que é pura manga rosa, né? Então, são histórias, assim, muito, muito bonitas, né? Lila Dani Pita Pinheiro, permitindo esse resgate da memória do colonizador de Santa Rosa, Dr. João Dani.